Na próxima terça-feira, dia 31 de janeiro de 2023, haverá, né, a nova composição da Assembleia Legislativa. A posse e a escolha da nova mesa diretora estão previstas para acontecer em sessão a partir das 14 horas. Mas há muito mais por trás dessa nova composição da Assembleia Legislativa do que apenas a renovação, que, se a gente for pensar, ela foi considerável. A gente tentou, nos últimos 2 meses, principalmente após o resultado eleitoral, fazer um mergulho dentro deste novo momento político, dentro dessa nova composição de forças que vai compor o Legislativo Gaúcho. E para isso eu te convido a escutar esse podcast especial Matriz. Vamos lá! Então, como eu falei um pouquinho na apresentação desse podcast, que é um pouco em formato diferenciado, a Editoria de Política do Correio do Povo decidiu fazer um mergulho nessa nova composição e formação da Assembleia Legislativa. Pode parecer banal, mas passa por esses 55 deputados, boa parte das decisões que impactarão na sua, na minha e na vida de todos os gaúchos. E por que não brasileiros, dependendo do assunto, né? A gente pode comparar, por exemplo, com a legislatura passada, que discutiu temas muito importantes, como o processo de privatização de estatais, reformas administrativas, que são as estruturas do Estado, mas também reformas envolvendo os servidores. Então, hoje eu estou aqui conversando com a minha colega, né, Flávia Simões, que participou, né, junto dessa empreitada, que foi desvendar essa nova composição. A gente tem uma cobertura muito intensa das votações e das articulações envolvendo o legislativo, mas até o momento a gente achou que a gente precisava avançar um pouco mais. Né, Flávia? Me conta um pouco como é que foi essa nossa discussão, para a gente botar os ouvintes a par da situação. Oi, Maureen, tudo bem? Então, foi bem isso que tu contaste. Nós pensamos primeiramente em quem são esses deputados que estão entrando. Muitos nós já conhecíamos, porque a Assembleia teve uma renovação, né? Entraram novos deputados, mas pelo menos metade deles, eles continuaram no parlamento. Mas nós pensamos em ir um pouco além e fazer uma comparação assim com o Congresso, por exemplo. Como é que nós poderíamos dividir os nossos deputados se pensássemos em bancadas? Quais são mais relacionados à saúde? Quais são mais relacionados ao agro? Educação, por exemplo, que deve ser a bandeira do novo governo de Eduardo Leite, por exemplo. Então, pensamos nessa força-tarefa de irmos atrás dos 55 deputados. O que não foi fácil. E falarmos com todos eles para ver como é que eles se posicionavam, se eles tivessem que se colocar... se eles tivessem que escolher bandeiras para eles. Então, fizemos todo esse trabalho mesmo, manual, que foi entrevistar os 50, e, para ser mais preciso, foram 53 deputados entrevistados, 2 acabaram não falando, mas foram 53 deputados, todos eles responderam a um roteiro que elaboramos. O roteiro continha as mesmas perguntas, todos os deputados responderam as mesmas perguntas, e foi um processo, como a Maureen disse, de meses, assim, fazendo entrevistas, indo atrás e ligando e marcando, e alguns falavam menos, e alguns falavam mais, e alguns falavam em situações bem complexas, tipo no meio de votações bem importantes. No meio do plenário, aquele barulho ambiente, assim, que faz parte, né, do dia a dia de quem acompanha o Legislativo. Outros falavam às 8h30 da manhã, assim, oi... tomando café da manhã. Outros em viagem fora do estado. Outros tarde da noite, mas foi bem esse processo de ir atrás deles e buscar mesmo ver como eles se colocavam em bandeiras. Eu acho que é bem interessante a gente pensar, porque isso é bem um processo de produção, né? Para quem não é muito familiarizado, assim, não é só pegar o telefone e ligar. Muitas vezes passa por um assessor ou passa pelo melhor momento, ou até uma certa desconfiança, vamos dizer assim,
algumas vezes, né? Tem aqueles que a gente fala com mais frequência também, porque a gente acompanha de perto o legislativo. E é interessante porque nessas conversas, muitas vezes surgem coisas que a gente nem tinha previsto, nem estavam no roteiro, mas elas vêm juntos. E também tem uma parte que eu acho que é bem interessante, pelo menos que eu acredito que foi a inovação do material que a gente produziu, que é mesmo tentar ver eles além dos seus partidos. Né? Eu acho que a gente pode pontuar vários momentos dessa discussão, desse material, e depois eu vou falar um pouco dele, mas passa principalmente por conhecer os deputados além do seu partido ou além apenas do seu nome, né? Então, por exemplo, a gente vai ter 24 deputados novos, e novos a gente pode dizer assim, quase 100% novos, que são aqueles que não ocuparam um cargo na legislatura anterior. Por quê? Porque normalmente a legislatura ela começa de uma maneira e ela vai sofrendo algumas transformações ao longo desses 4 anos. Não foi diferente com a legislatura anterior, por alguns até fatores, eu acho que a gente pode elencar, já que a gente cobriu bastante a Assembleia, que é, por exemplo, assim, teve deputado que virou prefeito, né? O próprio Sebastião Melo, do MDB, aqui de Porto Alegre. Fábio Branco. De Rio Grande, também do MDB, só para dar um exemplo. A gente teve deputados que mudaram de partido, o que isso também acaba sempre bagunçando um pouco as forças. Muda a composição das bancadas, e aí uma bancada que começou com pouco deputado, já termina com muitos deputados, e isso muda as forças ali dentro. Exatamente. A gente também teve, acho que é bem importante ressaltar, né, 2 deputados que perderam o mandato durante a legislatura, o que também auxiliou, né, nessa modificação. Então, assim, muitas vezes a gente tenta fazer o preto no branco, né? E como é que era a Assembleia, como é que ela vai ser agora, mas não é tão simples assim. A gente precisa fazer um passeio, fazer esses adendos dessas modificações que foram acontecendo. Por isso que a gente achou bem interessante fazer esse ponto zero, né? Que eu acho que dá pra gente dizer assim, que é bem assim, como é que está a Assembleia? E a Assembleia também, né, já começa com mudanças, já de cara. Ah, sim, ela já entra, mas não entra, né? Porque pelo menos 6 deputados... 5 deputados já devem tomar posse e se licenciar logo em seguida para assumir cargos no governo. Alguns deles, inclusive, já estão nesse cargo, eles vão fazer aquela... questão um pouco burocrática, né? Eles pedem a exoneração do cargo de secretário, assumem o cargo na Assembleia, depois pedem a licença da Assembleia, reassumem o cargo no Executivo. É só a tramitação básica. E aí assume o suplente. Isso quer dizer que a Assembleia eleita, que foi muito com que a gente tratou, porque precisávamos definir qual ia ser o nosso parâmetro, porque, como a gente disse antes, tem muitas nuances, né? Não é uma coisa muito preto no branco, mas a Assembleia, como a gente tratou, ela não vai ser exatamente assim, porque 5 já são novos. 5 já são novos, né? Então, só para a gente recapitular, nós temos o Hernani Polo, do PP. Eu estou fazendo pela lista, não dos anúncios, mas sim pelos mais votados que deixaram o legislativo para assumir cargos no executivo. Então, nós temos o Hernani Polo, do PP, o Gilvir Costella, do MDB, nós temos também o Beto Fantinel, que também é do MDB, e saiu agora, assumiu assistência social no governo. A gente tem, deixa eu ver quem mais que está aqui Ronaldo na lista. Ronaldo Santini, exatamente, que pegou também uma pasta de desenvolvimento rural. E Gilmar Socella, que deixou o legislativo e assumiu a pasta do trabalho. Então, esses são alguns cargos aí que vai ter figurinhas novas, vamos dizer assim. E talvez daqui a 2 anos, com as eleições municipais, quem sabe também não dá mais uma mexida nisso. Mas, o que é bem provável. O que é bem provável, inclusive, né? Mas vamos voltar para essa nova composição. Então, a gente... tem algumas diferenças, como a gente estava falando, do caso de, por exemplo, tem deputados que realmente não eram deputados ou não estiveram como deputados, uma vez que pelo menos 4 eram suplentes, se tornaram titulares na legislatura anterior e agora assumem efetivamente desde o início. E daí eu cito, por exemplo, o Rodrigo Lorenzoni, que entrou na vaga de Ruíri Garay na legislatura anterior. Nós temos a Estela Farias, que entrou com a perda do mandato de Luiz Augusto Lara. A gente também tem o próprio Beto Fantinel, que era suplente na legislatura anterior
e assumiu. E eu acho que também tem algumas curiosidades, né, Flávia, que a gente pode pensar, que é também a quantidade de vereadores de Porto Alegre, né? Que vai ter um impacto aqui bem forte, se a gente for pensar. A Câmara de Vereadores elegeu pelo menos 5 ou 6 deputados, se eu não me engano. Foram a bancada negra, basicamente. A bancada negra, toda ela, né? Os vereadores Matheus Gomes, Bruna Rodrigues e Laura Cito, eles são ainda, né? Todos vereadores de Porto Alegre foram eleitos. Cacá Dávila, do PSDB, também vereador de Porto Alegre. Leonel Hadi, do PT, também. E Felipe Camozato, do Novo, todos vereadores de Porto Alegre. Isso vai causar ali um desfalque na Câmara e vai mudar a composição do Legislativo Municipal também. Mas, para além deles, nós temos... outros ex-vereadores, outros ex-prefeitos também, né? Se a gente for, por exemplo, a gente pode citar aí, a gente tem, olhando rapidamente aqui o panorama, né, o próprio Guilherme Pazin, que é do PP, ele era prefeito de Bento Gonçalves e agora assume uma vaga no Legislativo Estadual. A própria Adriana Lara, que é irmã do Luiz Augusto Lara, irmã do Divaldo Lara, prefeito de Bagé, ela entra ali como uma, enfim... levando o legado dos Lara na Assembleia, e ela também foi vereadora. Exatamente. E tem, por exemplo, Edvilson Brum, que eu acho que é um daqueles que entra naquela categoria ex-prefeito e ex-família de político, né? Se a gente for pensar, Edvilson Brum foi prefeito de Rio Pardo e é irmão de Edson Brum. Edson Brum foi deputado durante muito tempo, deixou a Assembleia Legislativa agora há poucos meses, exatamente para poder assumir como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Então, entra aí nessa categoria de família política, né? Ou que tem bastante braços, se a gente for pensar assim. Mas, Flávia, vamos passar, eu acho que por um ponto, como tu comentaste, a gente discutiu muito sobre isso, né? Por exemplo, no Congresso, quando a gente pensa a votação de alguns projetos, por exemplo, vai ter um projeto armamentista, né? Se a gente for comparar, que foi uma pauta muito frequente na legislatura anterior nacional. Ou, por exemplo, a pauta de projetos relacionados à agricultura. Agricultura, daí a gente cria um grande guarda-chuva, né? Tanto discutir agronegócio como discutir medidas de agricultura familiar. Mais ou menos a gente conhece esses deputados porque existe uma certa bancada. Aqui no estado a gente encontrou um pouco de dificuldade quando a gente ia pensar assim, nossa, mas se a gente for fazer uma reportagem sobre um projeto relacionado ao agronegócio, que a gente gostaria de ouvir diferentes opiniões, como que a gente, né, quais os deputados que a gente escolheria? Mas também por uma questão de saber exatamente o que eles estão apresentando, quais são as temáticas que estão em voga. E daí a gente selecionou algumas, né? Mas aqui, para a gente também não se alongar demais, a gente fica, eu acho que com a tríplice coroa, assim, o top 3. O top 3. Pois é, nós deixamos em aberto, eu acho que para os deputados apresentarem as bandeiras deles, que seriam as principais pautas que eles gostariam de atuar, e descobrimos que a nossa Assembleia Legislativa ela tem esses 3 pilares, assim, com certeza, que seria a saúde, a educação e o agro. Com certeza ele aparece. O agro olhando agricultura, né, também, assim, tipo um braço maior, como o terceiro setor. Claro, porque embora... Não, o setor primário, abre aspas, desculpa. Porque ele aparece, embora ele apareça como a agricultura, e estamos falando aqui de um setor maior, a agricultura familiar ela aparece bastante também. Não apenas agronegócio, né? Mas os deputados eles apresentaram diversas bandeiras e diversas frentes que elas são bem específicas, né? Acho que a gente pode dizer assim. Deputados têm pautas bem específicas, bem regionais. A gente tem... A gente até criou uma categoria chamada municipalismo, né? Que é um pouco dessa bandeira mais local. E eu acho que é importante a gente também deixar bem claro que essas bandeiras não são bandeiras ideológicas e nem partidárias, né? A gente sabe que na política alguns partidos se apropriam muitas vezes de alguns termos, né? Mas aqui a gente está olhando exatamente por uma maneira bem
vamos dizer assim, pragmática, né? Bem o que entra. São projetos mais regionais, tem uma característica muito mais municipalista. Eu acho que esse é um ponto bem importante se formos comparar a Assembleia com a Câmara dos Deputados. Porque quando a gente está falando do Congresso, é um guarda-chuva muito maior, né? Eles estão legislando para o Brasil inteiro. Eles têm que ver coisas, enfim... Eles têm que legislar sobre um guarda-chuva muito maior. E na Assembleia a gente permite que tu tenha, por exemplo, um municipalismo, tu permite que tu tenha deputados que querem atuar em prol da sua região. E isso é bem interessante de ver quando a gente pergunta para eles e eles falam: eu quero fazer projetos para minha região, que é Sul, Centro-Oeste, turismo do Vale do Caí, dando por exemplo. Mas sim, a nossa tríplice ali da Assembleia é educação. Acho que isso é um ponto interessante e bem importante, porque vai junto ali do governo, que pretende ter como a sua principal norte nesses próximos 4 anos a saúde, e dentro da saúde teve a saúde como um guarda-chuva amplo, assim, como um tema amplo, mas tiveram também pautas específicas, como hospitais filantrópicos, por exemplo, que tem uma atuação bem grande no estado, Santa Casas ali, e teve a saúde, educação e o agro abrangindo, como eu disse, tanto o agronegócio como a agricultura familiar. E eu acho que é interessante essa questão da educação também, porque ela não é uma pauta recente, né? Nós não estamos aqui inventando a roda, ao contrário, essa temática sempre teve muito presente nas discussões da Assembleia Legislativa. Eu posso citar, por exemplo, a discussão da reformulação do plano de carreira da categoria dos professores, que aconteceu na legislatura anterior e que gerou intensos debates. Mas eu acho que é importante a gente trazer outros elementos sobre isso também para essa nossa conversa, né? Porque, sim, o governo elencou como a sua bandeira prioritária, e a gente sabe que o governador Eduardo Leite tem as suas aspirações políticas e também tem as suas demandas para apresentar, suas bandeiras para apresentar, para fazer frente. Mas eu achei bem interessante porque, pouco antes da gente gravar esse podcast, eu conversei com o próximo presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Vilmar Zanquim, que ele é do MDB, e ele teve um encontro com o governador e ele comentava que, assim, achava muito importante que houvesse esse alinhamento, né, de bandeira. Então, a pauta da educação também vai estar presente nessa primeira administração, ou essa primeira presidência do Legislativo. E eu achei bem interessante que ele trouxe algumas provocações, que é mais do que apenas balizar e analisar projetos do Executivo, mas também propor, né? Propor discussões, propor debates regionais e daqui a pouco até propor alterações na legislação e até direcionamento de recursos. Então, acho que sim, eles vão ter bastante trabalho. E quando a gente vai olhar, né, Flávia, também essa parte da educação, muitos professores, né? Chamou muita atenção. Chamou muita atenção. É muito interessante porque quando eles colocam quando os deputados vão ali se cadastrar e colocar suas profissões ali no portal do TSE. Quando eles vão fazer o registro da candidatura. Eles não se colocam. Acho que teve 1 ou 2 que se colocou como professor, mas conversando, descobrimos que temos 5 professores e com a entrada de um suplente vão ser 6. E temos professores que foram desde alfabetizadores ali, que davam aula para os anos iniciais, até professores universitários. 5 professores dentro da Assembleia Legislativa. Até porque é interessante, porque eles trazem uma certa bagagem de causa, né? Das suas próprias bandeiras. Flávia, a gente também discutiu muito um perfil partidário, né? E eu acho que isso a gente passa por 2 comparações ou 2 parâmetros. Alguns partidos saíram muito fortalecidos na eleição do ano passado, na eleição de outubro de 2022, mas também é uma mudança na composição se a gente for comparar com o governo. Né? O governo, ele se reelegeu, porém não vai ser tão fácil assim. E quando eu digo não vai ser tão fácil assim, é porque na primeira legislatura o governador Eduardo Leite conseguiu costurar uma bancada, vamos dizer assim, com uma gordurinha. Vamos dizer esse termo assim. O que significa isso? Mesmo para aprovar projetos um pouco mais polêmicos e difíceis,
conseguia fazer negociações que pudessem, né, conseguir seus votos necessários. E vamos pensar em uma PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, que precisa de, no mínimo, 33 votos em 2 turnos, né? Então, se a gente for pensar dessa maneira, ter uma base grande é muito importante, até porque a gente sabe que ter uma base ampla também não significa levar todo mundo, né? Tem aqueles projetos que daqui a pouco tem áreas que não conseguem, isso às vezes complica um pouco da negociação. E se a gente for pensar desse lado, a gente vai ter 2 partidos que lá no início, vamos fazer aquela comparação da bancada da Assembleia que foi eleita em 2018, tomou posse em 2019, para que vai tomar agora, 2 partidos deram uma inflada, assim, né? Se a gente for pensar, por exemplo, o PL, que tinha 1 deputado, 2 deputados no início da legislatura, obrigada pela correção, que ampliou, né, na janela partidária do ano passado e que agora já começa com 5. Né? O Republicanos, que tinha também 2, agora também chega com 5. E por que eu estou citando esses 2 partidos? Juntos eles formam 10 deputados, eles eram a base de Onyx Lorenzoni, que foi o adversário do segundo turno de Eduardo Leite e que foi um segundo turno muito acirrado, né? E esse acirramento ele deve acabar tendo reflexo, eles deverão ocupar uma posição de independência. Muitas pautas, dependendo do alinhamento, eles vão acabar votando favoráveis até pelas suas próprias bandeiras, mas não deve ser assim tão simples de angariar esses votos. Então, o governo vai ter aí uma costura. E eu acho que a gente também tem uma mudança que eu acho que é, no mínimo, emblemática entre os partidos da base. Temos uma mudança interessante, acredito que de ser comentada, porque acho que é importante pontuar que o PT sai como o maior partido e é um partido de oposição, né? Eleito em 2018 com 8 deputados, agora vai ter 11, considerando que ele é uma federação com o PCdoB, que elegeu Bruna Rodrigues, que tem 1. Então, 11. E na legislatura passada, o PDT, que tem 4 deputados e elegeu nessa também 4, se colocava muito como oposição e, apesar de ter votado com o governo em alguns projetos, assim como o PT votou com o governo em algum projeto, enfim, se colocava muito como oposição, muito combativo também. Tínhamos deputados que eram bem combativos ao governo, que faziam muitas críticas. Juliana Brizola é um exemplo. E nessa legislatura já se apresenta como base Gilmar Sossella, é um deputado do PDT que já integra a base, inclusive. Eu acho que essa é uma mudança que vale a pena ser pontuada, né, Maureen? Acho que tem outra também, né, quando a gente vai pensar a base, que assim, em 2018, a gente brinca, né, mas é importante ter esses contextos, porque eles agregam bastante informação. Então, vamos lá. Em 2018, o governador Eduardo Leite, na época candidato, né, fez uma costura partidária. Essa costura envolvia ter como principal aliado o PP. O PP, naquele momento, tinha a pré-candidatura de Luiz Carlos Reis, abriu mão da candidatura, Reis concorreu ao Senado e se elegeu, e apoiou, né, Eduardo Leite com o vice Ranolfo, na época, no PTB. Só que no segundo turno, de Eduardo Leite foi contra José Ivo Sartori. José Ivo Sartori, MDB, estava buscando a reeleição e também foi um segundo turno muito acirrado, muito difícil. Vamos dizer assim, o que a gente está querendo dizer com acirrados, né? É quando aquele embate, ele acaba ultrapassando muitas vezes o ponto que é comum numa eleição, mas que depois, para te conseguir cicatrizar essas feridas, não é nada fácil. O que aconteceu? Naquele momento, Leite elege-se, busca o apoio do MDB, consegue o apoio do MDB, que era a maior bancada aliada, né? Aquela staff, né? De tipo assim, nossa, né? Nós somos os maiores. 4 anos depois, parece que o jogo virou. Então, assim, né, sai o PP mantém, dessa vez, em 2022, a candidatura de Luiz Carlos Reis na disputa ao governo do Estado. No segundo turno, anuncia uma indicação de apoio ao Onyx Lorenzoni, mas
Eduardo Leite está, então, com o vice Gabriel Souza, que era deputado do MDB. E o MDB sai dessa eleição menor. E o partido, que é o maior aliado da base, é o PP, que após o resultado da eleição do segundo turno, teve ali uma conversa, ganhou um espaço no governo. Um bom espaço. Um bom espaço, mas também manteve a liderança do governo, que era de Frederico Antunes, que permanece no cargo. E daí agora nós temos, então, um PP que antes era da chapa, mas tinha menos deputados, agora não era da chapa e tem mais deputados. Eu acho que é interessante a gente for pensar, porque na hora que os cálculos são feitos para aprovar determinados projetos, esses contextos acabam entrando na conta, sim. Uma salada política ali, mas que tudo faz sentido. Mas tudo faz sentido, exatamente. Pra gente fechar e não entregar tudo, né? E daí eu já vou entrar nessa parte de falar tudo. Acho que tem uma questão que eu acho que é bem interessante, né, Flávia, que é um perfil. E daí não é um perfil bem político, é um perfil, vamos dizer, social. Qual é esse perfil social da Assembleia? A Assembleia, ela renova o seu perfil social, né? Apesar de alguns avanços, a Assembleia continua sendo composta majoritariamente por homens brancos, casados, um pouco mais velhos, ali entre os seus 50 e 59 anos, e com o ensino superior completo. É interessante pontuar isso, e é interessante pontuar também que o eleitorado gaúcho não tem esse perfil. O eleitorado gaúcho são mulheres, majoritariamente, solteiras, um pouco mais jovens e com um ensino fundamental incompleto. É interessante pontuar também que, apesar da Assembleia manter esse perfil, ela faz, como a gente citou antes, alguns avanços na questão de representatividade de outros setores da sociedade gaúcha que, enfim, precisam de exatamente. A gente precisa lembrar que a Assembleia Legislativa é a casa do povo e, de uma certa maneira, ela tem que representar todas as suas composições. E eu acho que nesse tem um pioneirismo que eu acho que é muito importante a gente ressaltar, que é a primeira bancada negra, né? E isso, com certeza, vai ser uma marca muito importante dessa legislatura. Temos 3 deputados negros, as primeiras mulheres negras a ocuparem o parlamento. As mulheres não aumentaram, elas continuam em 11, se eu não me engano. A gente só tem que levar em consideração que, quando foi eleito lá em 2018, eram 10, né? Com a saída de Lara e a entrada da Estela Faria, fechou 11, e ela conta como, né, um cargo efetivo, porque ela realmente assumiu, não foi como suplente. Então, se a gente for pensar assim, o que tem hoje no Legislativo, que são 11, permanece 11. Elas continuam em 11, mas é muito interessante porque, pelo menos, a pauta do aumento da representatividade feminina na política, ela é uma pauta que, entre as deputadas, e posso dizer até que entre os alguns deputados também, ela permeia ali. É uma coisa que as mulheres querem aumentar a sua representatividade. E era uma expectativa entre elas também, foi uma coisa que foi dividida comigo, que elas fossem uma bancada maior, mas, enfim, elas estão ali, elas buscam aumentar o seu espaço e seguimos. E pra gente parar de entregar tudo, agora eu vou, né, fazer aquele fechamento. Eu quero agradecer, Flávia, mas antes de fechar, explicar. Todas essas informações aqui não saíram da nossa cabeça e elas não vão estar só aqui. Na verdade, é um material especial que a gente preparou, tá na edição de domingo do Jornal Correio do Povo, vai estar no site. Tem toda uma previsão propriamente da cobertura da posse da nova Assembleia Legislativa, que acontece na próxima terça-feira, como eu falei antes. Então, nesse material tem muito mais detalhe, tem muito mais coisa que a gente não falou aqui, apesar de a gente ter falado pra caramba, né? Desculpe o linguajar, mas eu quero agradecer a Flávia, que auxiliou muito na produção desse conteúdo. Quero agradecer também a Mariana Neck, que está fazendo toda a captação e a edição. Hoje a gente fica por aqui e até a próxima.